A maioria dos meus primos é mais velha que eu. Eles têm irmãos, eu sou filho único. Na minha infância, em alguns momentos eu me sentia isolado, mesmo na presença deles. Era um estranho no ninho. E nesses momentos de solidão eu fazia o que eu sempre fiz, procurava a minha própria companhia. Então não foram raras as vezes que eu deixei os adultos preocupados me afastando deles. Hoje em dia, eu entendo o desespero que eu causava e os perigos que me metia. Por exemplo, uma vez eu fui à praia com meus primos e minha tia ficou cuidando de nós. Eu tinha uns 7 ou 8 anos. Num dado momento, ela se deu conta que eu tinha sumido e saiu chamando alto pelo meu nome. Depois ela estava gritando. Ela conta hoje que quando me encontrou sentiu um frio na espinha. Eu estava agachado, brincando com alguns crustáceos, no meio das rochas. A razão dos calafrios dela é que eu tinha ido realmente longe. A maré estava subindo, as ondas estavam fortes e as pedras cobertas de limo. Acho que o final da história é fácil de supor. Ela atravessou cuidadosamente as rochas, me botou no colo e com muito cuidado e muito medo me trouxe de volta. Depois me deu um belo esculacho. Como eu disse, a razão do medo da minha tia não foi em vão. O limo, também chamado de musgo, banhado pelas ondas, tornava as pedras mais escorregadias. Existe um perigo real em andar sobre essas rochas, com pontas moldadas pelas ondas, cobertas destas pequenas e úmidas plantas. Esse tapete aveludado vegetal conhecido como musgo faz parte do reino plantae e merece respeito. Afinal, eles foram os primeiros vegetais a surgir no mundo. Então a aula de hoje, além de mostrar o meu novo corte de cabelo, também serve para nós falarmos desse grupo de briófitas. E quem são as briófitas? Bom, vem do grego brió, que significa musgo, e fitó, que significa planta. Eu disse que as briófitas são seres muito antigos. Realmente são os primeiros vegetais a surgir no mundo. E por isso mesmo são os mais simples. Eles não têm raiz, caule e folhas, como a maioria das plantas que conhecemos. No lugar deles tem rizoide, cauloide e filoide, que são estruturas menores e sem tantas funções como suas versões mais elaboradas, digamos assim. As briófitas são vegetais avasculares. Isso é muito importante, hein? Isso significa que eles não possuem vasos condutores. Isso faz com que sejam muito dependentes da água. Então são encontrados em ambientes úmidos e sombreados, geralmente onde a água possa cobri-los e não evapore rapidamente. Também são encontrados próximos a lagos, rios e praias. Por isso são plantas baixas, próximas ao solo, e precisam da água para se reproduzir. A reprodução sexuada ocorre na água e com a alternância de duas gerações, uma que é esporofítica e outra que é gametofítica. O que significa essa alternância de gerações? Quer dizer que cada geração vai se reproduzir de um jeito. Tipo, o avô se reproduz de uma forma, o pai de outra e o filho de outra, entendeu? Então a gente chama isso de alternância de gerações. O gametófito masculino possui uma estrutura chamada anterídeo. Neste são produzidos os gametas masculinos, que são os anterozoides, que são análogos aos espermatozoides dos animais. Eles se deslocam com o auxílio de flagelos,
igual o espermatozoide, até os gametas femininos da planta, que a gente não vai chamar de óvulo, mas de oosferas. Acho legal esse nome, hein? Quantas palavras você conhece que tem dois Os? Zoológico. As oosferas são imóveis, ok? Ao fecundar, o zigoto sofre mitoses e forma um embrião. Esse embrião se desenvolve através de novas mitoses e dá origem ao esporófito. Falando rapidamente, mitose é um tipo de divisão celular que dá origem a novas células, ok? Quando ele atinge a maturidade, é formada uma cápsula. As células no seu interior sofrem meiose, que basicamente é o tipo de divisão celular que forma as células sexuais, os anterozoides e as oosferas, e dão origem aos esporos haploides. Os esporos são liberados no ambiente e, quando encontram um substrato adequado, germinam, formando um novo gametófito. Já a reprodução assexuada ocorre através da formação de propágulos no interior de estruturas presentes na planta-mãe. Eles desprendem-se da planta, são dispersados por gotas e respingos de água e, ao encontrarem um novo substrato, desenvolvem-se, originando um novo indivíduo adulto. Essa é a reprodução das briófitas, tá? É mais simples do que parece, depois de ler algumas vezes você entende. Mas eu falei de uma coisa muito importante aí, vasos condutores. O que seriam eles e para que eles servem? As pteridófitas foram as primeiras plantas a possuírem vasos condutores, assim como todo o grupo vegetal que surgiu depois delas. Esses vasos condutores são canais que a maioria das plantas possuem em seu interior e tem como função conduzir e distribuir nutrientes por todo o corpo do organismo. Podemos pensar neles como elevadores que transportam a seiva, um líquido equivalente ao nosso sangue, do solo. A planta extrai a chamada seiva bruta, que é conduzida pelos vasos ao caule e às folhas. Essa seiva bruta é processada para a forma de seiva elaborada, rica em glicose. Entendeu? A planta capta a seiva bruta e transforma em seiva elaborada, através da fotossíntese. E aí está a forma como as plantas se alimentam. Então essa característica, os vasos condutores, permitiu que as plantas pudessem depender menos da água para se reproduzir. O que não quer dizer que algum ser vivo possa sobreviver sem água, mas elas puderam ficar mais distantes do solo, se tornando vegetais mais altos que as briófitas. A palavra pteridófita vem do grego phyton, que significa planta, e pteridon, que significa feto, porque alguém achou que essa estrutura, informação na folha da samambaia parecia com um feto. Da mesma maneira que as briófitas, as pteridófitas se reproduzem num ciclo que apresenta uma fase sexuada e outra assexuada. Para descrever a reprodução das pteridófitas, vamos tomar como exemplo uma samambaia comumente cultivada. A samambaia é uma planta assexuada produtora de esporos. Em certas épocas, na superfície inferior das folhas das samambaias, formam-se uns pontinhos escuros chamados soros. O surgimento dos soros indica que as samambaias estão em época de reprodução. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem. Então os esporos caem no solo úmido. Cada esporo pode germinar e originar um protalo. Essa plantinha em forma de coração mostrada no esquema. O protalo é uma planta sexuada, produtora de gametas. Por isso ele representa a fase chamada de gametófito. O protalo das samambaias contém estruturas onde se formam anterozoides e oosferas, que vocês devem lembrar de agora a pouco.
No interior do protalo existe água em quantidade suficiente para que o anterozoide se desloque em meio líquido e nade em direção à oosfera. Esse barulho de nadar ficou meio estranho, né? Fecundando-a. Surge então o zigoto, que se desenvolve e forma um embrião. Sim, o processo é muito parecido com o dos seres humanos nesse sentido. Só que em vez de espermatozoide e de óvulo, você vai dizer anterozoides e oosferas. O embrião, por sua vez, se desenvolve e forma uma nova samambaia. Isso é, um novo esporófito. Quando adulta, as samambaias formam soros, iniciando um novo ciclo de reprodução. Como você pode perceber, tanto as briófitas como as pteridófitas dependem da água para a fecundação, sim. Mas, nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura e os esporófitos a fase passageira. Enquanto que nas pteridófitas ocorre o contrário. O gametófito é passageiro, morre após a produção de gametas e a ocorrência da fecundação. E o esporófito é duradouro, pois se mantém vivo após a produção de esporos. As briófitas e as pteridófitas são dois grupos mais simples de plantas sem sementes. Compreendê-las não é somente entender as suas peculiaridades individuais, mas também compreender a conquista dos vegetais ao meio terrestre, uma peça fundamental para a história evolutiva da vida no nosso planeta. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, gostado do meu cabelo, tá? Eu mesmo cortei. Eu estou até fazendo isso para depois eu ver como é que ficou, né? Eu quero fazer um apelo para que vocês façam os exercícios que estão lá na plataforma do Proesc. Os 3 alunos fizeram, né? Vou olhar, talvez já tenha mais agora, mas eu gostaria que vocês fizessem o da aula passada e fizessem dessa aula para eu ter esse feedback, né, para eu saber o que vocês estão aprendendo, se vocês estão aprendendo legal. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar para o meu e-mail. Não sei se ele está da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E outro apelo que eu quero fazer para vocês é que se cuidem, tá, pessoal? Não relaxem, cobrem dos familiares, das pessoas que vocês amam, que não relaxem também, porque essa pandemia não é brincadeira, não tem espaço para jogo, para opinião maluca. Então, se cuidem, isso vai passar, tá? Nós vamos ficar bem, mas a gente precisa se cuidar. Então, informação é importante. Muita informação pode deixar a gente meio maluco também, né? Quando é uma coisa que nos causa estresse ou medo. E é normal a gente estar assim. É normal, é completamente normal. Mas lembrem-se, isso vai passar. Tá legal? Então, tamo junto. Tchau.